É a primeira vez que eu compartilho essa metodologia de memorização. Então, você está pegando aqui de primeira mão, hein? Primeira dica extraordinária. Qual é o sentido desse versículo para mim? Naturalmente, se fizer sentido para você, você vai lembrar. Quero compartilhar com vocês aqui, no início do meu ministério, eu queria memorizar mais versículos e não consegui. Alguns versículos eu conseguia memorizar e eu não me esforçava para aquilo. Então, isso me chamou a atenção. Por que que eu memorizo esse versículo e não consigo memorizar outros? Ah, porque esse versículo faz um sentido extraordinário para mim. Por exemplo, o primeiro versículo da Bíblia que eu consegui memorizar foi João capítulo 3, versículo 16, 17 e 18. Todo mundo conhece esse versículo. Todo mundo na igreja conhece esse versículo. Mas esse versículo, a primeira vez que eu li ele, não, eu não ouvi, eu li ele. Esse versículo me chamou muita atenção, fez um sentido extraordinário para a minha vida. Então, ali, naturalmente, a minha memória já cravou, já memorizou, guardou, porque fez um sentido extraordinário para mim. Vamos lá, segunda dica, quentíssima aqui, inédita, compartilhando com vocês aqui hoje. A segunda dica é: eu preciso ler aquele versículo em várias traduções. Irmão David, mas parece contraintuitivo, porque são palavras. Em vez de eu ter que memorizar algumas palavras, eu vou ter que memorizar muitas, mas a ideia não é essa. Você quer memorizar versículos? A primeira coisa que você tem que não querer memorizar versículos. Como assim, irmão David? Isso não faz sentido. Deixa eu te explicar. Quando você quer memorizar versículos, você fica naquele. Você gera um estresse mental. E esse estresse mental, ele não é saudável para a sua memória. Então, a ideia não é você ter que memorizar os versículos, não. A ideia não é você ter que lembrar dos versículos. A ideia é os versículos vier à sua mente. Essa é a forma mais saudável de memorização. Então, se você fica aí nesse estresse, eu quero memorizar o versículo, preciso memorizar o versículo. De certa forma, isso te causa um estresse. Então, relaxa. Queira memorizar versículos, mas não exagere demais. Não exagere, não, calma. Respira. E quando você lê em várias traduções, lembra a primeira dica? Tem que fazer sentido para mim? Então, na segunda dica, é uma dica para eu poder melhorar a primeira, que é o quê? Fazer sentido para mim. A primeira intenção de memorizar o versículo não é memorizar a referência em si, não é memorizar o versículo palavra por palavra. Gente, nós não somos um robô. Um robô, computador, você digita e deixa lá por anos. Quando você bate o dedo, tá lá tudo escrito, guardado. A nossa memória não é assim. Tem que fazer sentido para mim. Segundo ponto, quando eu leio em várias traduções aquele mesmo versículo, eu começo a achar um padrão de entendimento daquele versículo de várias outras formas de pensar. Lembra do que nós falamos quando eu uso uma coisa para lembrar de outra? Então, primeiro, você tem que entender o que esse versículo quer dizer. Para que então, entendendo, esse versículo vai fazer sentido para você. Se ele fizer sentido para você, significa que você o absorveu. Então, não se preocupe de antemão de lembrar a referência, de onde está escrito e palavra por palavra. Só preocupe de lembrar o que está escrito no sentido do entendimento, do contexto. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Mateus capítulo 11, versículo 28. Quando Jesus diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse versículo ele é lindo. Mas antes de você querer memorizar a referência, onde está escrito, antes de você querer memorizar, não se estressa com isso por enquanto. Pensa, o que esse versículo quer dizer? Poxa, Jesus vai me trazer alívio. Então, se eu for a Jesus, eu vou receber alívio, então por que que eu estou aqui atribulado? Por que que eu estou aqui angustiado? Por que que eu estou carregando esse fardo nas minhas costas?
Então, opa, peraí, fez sentido para mim. Fala sobre isso quando você falar para outras pessoas. Aí você vai tentar lembrar do versículo, não vai lembrar. Não se preocupe, faz o seguinte, fala o sentido do versículo. Olha, irmão, eu li aqui na Bíblia, não me recordo aonde agora, mas eu li que Jesus, ele pode nos trazer alívio ao nosso fardo, à nossa angústia, à nossa dor. Então faça isso. Isso você vai estar aos poucos aí cultivando a sua memória em relação aos versículos da Bíblia. Terceira dica, inédita: falar com alguém a respeito. Quem é professor aí, já que está na ativa, sabe muito bem disso. Ou você, meu querido irmão, que mesmo que não dê aula, mas ama o ministério do ensino, e às vezes você ainda não conseguiu ministrar uma aula aí na frente dos irmãos, na sua igreja, na sala de escola bíblica, do discipulado, ou no culto de ensino, mas ali no seu trabalho você quis dizer algo para alguém, você quis lembrar do versículo e não conseguiu. Persevera nisso. E você vai ser sincero, o que você lembrar, você vai dizer. Mas mesmo que você não saiba dizer o versículo, aonde está escrito, e palavra por palavra, você já vai transmitir ali o sentido, o entendimento que aquele versículo te trouxe. E isso vai fazer com que você memorize mais aquele versículo. Por quê? Porque quando você transmite, lembra das dicas lá do especialista? Quando você transmite algo, o que você fez? Você, antes de transmitir, você teve que construir essa ideia lógica para você mesmo. Então, quando você transmitiu, significa que automaticamente você já criou essa ideia dentro de você. Então, quando você for ler esse versículo de novo, ele vai fazer ainda mais sentido para você, porque ele vai estar colocando ali em palavras, em pratos limpos, aquela ideia que está lá dentro de você. Então, ou seja, se torna um ciclo. E vai chegar um momento que você vai lembrar daquele versículo de assim, ó. Quando alguém falar esta, irmãos, ó, anota. Anota aí na sua geladeira. Essa é a ideia de memorização de versículos da Bíblia. Você não tem que lembrar os versículos. É os versículos, você não tem. Parece esquisito isso, né? Mas a ideia não é você ter que buscar os pensamentos na mente. Não. É o assunto, o ambiente vai trazer aqueles pensamentos à tona. É algo natural. Essa é a boa memorização. Quando você está ali numa conversa, num diálogo, num ambiente, de repente, naquela situação ali, você fala, opa, tem um versículo da Bíblia que fala sobre isso, e ele vem assim, ó, naturalmente. Nesse processo de fazer sentido para você, talvez você não vai lembrar, igual eu disse, né? Talvez naquela reunião ali, naquele ambiente, você vai lembrar, mas não vai conseguir lembrar a referência e palavra por palavra, mas você já vai lembrar o sentido. Já é um primeiro passo para você guardar os versículos da mente. Ah, irmão David, mas isso dá muito trabalho. E quem disse que as coisas boas na vida não dá trabalho? Quem foi que disse? E tem um detalhe, quando você começar a pegar esse hábito, você vai ver que já vai rodar no automático. Naturalmente, você vai gravar os versículos sem nem mesmo saber que está gravando, se você seguir esse passo a passo. Amém?